Olá, você está ouvindo ao podcast Filosofia e Formação. Meu nome é Sanluca, sou coordenador geral e produtor executivo do coletivo Feito por Nós Produção Criativa. E para compartilhar um pouco conosco sobre o tema pesquisa e formação, o nosso convidado de hoje é o professor Paco Soares. Nesse momento, nosso objetivo é refletir sobre as possíveis contribuições da filosofia para a formação de professores e de docentes. Em filosofia, a palavra formação, do alemão Bildung, tem o sentido de processo civilizatório, que se expressa em duas acepções da palavra cultura. Cultura como educação e cultura como sistema de valores simbólicos. Formar o professor, a professora, assim, significaria educá-lo como indivíduo para viver seu trabalho na comunidade escolar a partir de um sistema de valores simbólicos. Essa formação pode tomar diferentes perspectivas. A industrialização do mundo contemporâneo força uma formação por competências específicas alcançáveis só mediante rigoroso treinamento, o que acaba confinando o indivíduo em um campo extremamente restrito. A sociedade atual, dominada pela técnica, exige rendimento que depende de conhecimentos específicos e não de uma cultura geral. Como resistir ao domínio da técnica e formar a professora ou professor para encontros de colaboração e cooperação? Como preparar o professor, a professora, para que ele e ela eduquem a criança pequena de forma humanizada? Como equilibrar formação para a pessoa e formação para a vida social? Como conciliar formação para a competência técnica e para a competência política? São questões que preocupam aqueles que estão empenhados em processos de formação inicial e continuada dos profissionais que trabalham com os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas na educação infantil. Entre nós há ainda pouca clareza em relação ao perfil do profissional, da profissional desejado, desejada para o trabalho na educação infantil. Essa falta de clareza faz com que essa formação muitas vezes dependa das práticas de escolarização típicas da formação do professor para os anos iniciais do ensino fundamental. Além disso, os cursos ofertados àqueles que pretendem atuar profissionalmente com as crianças pequenas quase sempre assumem uma configuração curricular enciclopédica, fragmentada e distante da prática pedagógica. Para atender a inúmeros propósitos, o curso de pedagogia, por exemplo, acaba se diluindo em uma fragmentação disciplinar e perdendo a solidez da formação proposta. Nos cursos de pedagogia há de tudo um pouco, com generalidades que por vezes não levam à compreensão da complexidade do saber e do fazer pedagógicos. O saber educativo de quem trabalha com os bebês e com as crianças pequenas é um saber específico e não genérico. Ao privilegiar um conglomerado de disciplinas, o curso de pedagogia não diferencia os planos curriculares para cada nível e cada etapa da educação básica. Isso afeta sobretudo a educação infantil, que requer uma formação que respeite a organização e as características da área. Não é possível dissociar a formação das profissionais da educação infantil da história da oferta de vagas para as crianças de 0 a 6 anos em instituições educacionais. Nos últimos 30 anos, a gente observa que o processo de reconhecimento de que a área deve ter uma organização própria, esse processo ainda está em construção na sociedade como um todo e entre as próprias educadoras. A conquista de uma formação qualificada para todos os professores e as professoras da educação infantil depende da superação do padrão persistente de desigualdade social da oferta
que ainda revela trajetórias escolares paralelas, desiguais e piores para os mais pobres. Assegurar uma profissional qualificada para o trabalho em todas as creches e pré-escolas do país é condição número 1 para a organização institucional e curricular que articule as funções de cuidar e de educar e que respondam às múltiplas necessidades das crianças. Para que isso ocorra, é preciso romper com a concepção de que quanto menor a criança, menor pode ser a qualificação da profissional que dela se ocupa, garantindo a todos e a todas formação inicial e continuada específica para quem trabalha ou deseja trabalhar na educação infantil. O desafio da formação de novos profissionais nos cursos de formação inicial e o desafio da formação continuada daqueles que já atuam é um grande desafio para todos nós, tanto para aqueles que estão nas instituições, já atuando nas instituições de educação básica, nos sistemas de ensino, quanto para nós que trabalhamos diretamente com a formação dos docentes e dos pesquisadores no campo educacional.